Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, Priscila. A Priscila vai falar um pouco para a gente da pesquisa dela, que ela está começando o doutorado agora, entrou em 2020, né, Priscila? E vai falar da formação docente em física, um estudo sobre a inserção do conhecimento neurocientífico no ensino de física, orientada pelo professor Dr. Carlos Eduardo Batista de Souza. Com a palavra, Priscila, agora, no final a gente tem aquelas perguntas. Façam perguntas, porque pergunta mostra interesse, curiosidade, é sempre saudável. A palavra está com você, Priscila. Bom seminário. Olá, boa tarde. Eu sou a Priscila, sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais da UENF. Sou orientanda do professor Dr. Carlos Eduardo Souza na linha de pesquisa de ensino de ciências. E o meu trabalho de pesquisa tem como título Formação Docente em Física, um estudo sobre a inserção de conhecimento neurocientífico no ensino de física. Mas o que é neurociência? A neurociência é um campo de estudo em maior evidência nos últimos anos, buscando compreender o funcionamento e o desenvolvimento do sistema nervoso e suas células especializadas, os neurônios. Como abrange diversas disciplinas, né, essa hibridez de disciplinas, ela também é conhecida como neurociências. Existe um elo entre a neurociência e a educação, que é o processo de aquisição de conhecimento, conhecido como cognição. A neurociência cognitiva, ela tem uma questão primordial, que é o que atrai a atenção do nosso cérebro. Desse modo, compreendendo isso, é possível o aperfeiçoamento de estratégias de ensino. Esse interesse é crescente também nos documentos curriculares, como a Base Nacional Comum Curricular, discutindo a temática da neurociência cognitiva no processo de ensino e de aprendizagem. Também, não somente a questão de conteúdo, né, das propriedades fisiológicas, mas de como o cérebro aprende. Há papel de destaque para o uso de tecnologias digitais na educação, pois esses recursos possibilitam uma maior atração da atenção, permitindo um processo mais dinâmico, interativo e muitas vezes colaborativo entre os participantes. Muitas dessas inovações passam pela promissora ideia de buscar métodos educacionais que levem em consideração os mecanismos neurais de aprendizagem. Existe uma inter-relação entre a neurociência e a física, pois os últimos avanços neurocientíficos só foram possíveis mediante o uso das técnicas da física. As técnicas da física mais usuais no processo de mapeamento cerebral são o mapeamento com ressonância magnética funcional, a estimulação magnética transcraniana, EMT, o eletroencefalograma e tomografia por emissão de pósitrons. A associação de todas essas técnicas possibilita uma maior compreensão de como o cérebro funciona. Uma dessas técnicas é a tomografia computadorizada por emissão de pósitrons. São utilizados marcadores radioativos, pois eles emitem pósitrons, que são antipartículas positivas dos elétrons. Essas antipartículas, ao colidirem com os elétrons, possibilitam que ocorra uma aniquilação da antimatéria, emitindo radiação eletromagnética na faixa dos raios gama e fótons. Os scanners desse equipamento de emissão da tomografia por emissão de pósitrons conseguem detectar essa radiação eletromagnética e, dessa maneira, é possível a reconstrução da imagem, né, a reconstrução local dessa emissão de pósitrons, a partir das energias e direções de cada par de raios gama, gerando imagens tridimensionais. Tudo isso é possível com base no cálculo do fluxo sanguíneo. Quanto maior o fluxo sanguíneo de determinada área, maior é a atividade cerebral naquela região. Contudo, apesar desses avanços na área da neurociência, por conta das técnicas da física, esses dados coletados no mapeamento cerebral exigem uma interpretação matemática muito específica, exigindo-se, assim, uma equipe multidisciplinar, com grande destaque para os físicos. Um exemplo é o projeto de pesquisa colaborativo BRAIN, que é uma iniciativa de pesquisa cerebral por meio de avanços da neurotecnologia inovadora. Ela teve início em abril de 2013, durante o governo Obama, e com o objetivo de fazer o mapeamento da atividade de cada neurônio presente no organismo humano. Nós possuímos cerca de 80 a 100 bilhões de neurônios, com 100 trilhões de conexões neurais.
Outro projeto é o projeto Conectoma Humano, que teve início em julho de 2009. Esse projeto busca, tem o objetivo de realizar um mapeamento cerebral completo. Todos esses projetos e investimentos têm o objetivo maior de trazer grandes avanços em relação a doenças neurológicas, como Alzheimer, Parkinson, paralisia cerebral. Contudo, esses estudos possuem uma linguagem muito científica, tornando-se inacessível e de difícil compreensão para os educadores. Lúcia Mason, professora de Desenvolvimento e Psicologia Educacional na Universidade de Padova, Itália, afirma que, sem dúvidas, o que se conhece sobre neurônios, redes neurais, plasticidade cerebral, distributividade, redundância e desenvolvimento tem o potencial de contribuir para a pesquisa e prática educacional. Um conceito fundamental, tanto na neurociência quanto na área da educação, é a neuroplasticidade, que é a capacidade do sistema nervoso em transformar-se e modificar-se ao longo do desenvolvimento neuronal e a partir de novas experiências, ou seja, a partir de estímulos externos. O cérebro acaba modificando-se. Mas como unificar a neurociência e a física, principalmente no âmbito do ensino? De que modo esta imbricação reflete na educação e ciências? Quais são os ganhos, desafios e limitações dessa abordagem? Embora haja algumas pesquisas que relacionem essas áreas, é preciso considerar a sua relação com o currículo de ciências. Em 2017, foi homologada a versão final da nova BNCC, Base Nacional Comum Curricular, através da Portaria 1570/2017, definindo-se assim a totalidade de aprendizagens, competências e habilidades essenciais a serem desenvolvidas pelo aluno, ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Assim, é uma forma de assegurar os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o Plano Nacional de Educação. A nova BNCC trouxe grandes mudanças e desafios na educação. Nos anos finais do ensino fundamental, é discutido o papel do sistema nervoso e a sua integração com outros sistemas, sendo explicado o papel da visão, desde a captação à interpretação das imagens, ou seja, do papel do cérebro neste processo. Além de considerar o funcionamento do cérebro, as nossas emoções, a formação da linguagem, a formação da memória, também é considerado as propriedades fisiológicas do cérebro. A inserção de tópicos da física e da química desde o ensino fundamental trouxe grandes desafios na prática pedagógica dos professores de ciências da natureza. Dessa forma, há uma ressignificação das formações, tanto inicial quanto continuada desses professores. Diante dessa problemática, levanta-se a seguinte questão de pesquisa: em que medida oficinas multidisciplinares sobre ondas eletromagnéticas e visão, em um curso de formação de professores de ciências da natureza do estado do Rio de Janeiro, favorecem a formação da aprendizagem sob a ótica da neurociência? Os objetivos da pesquisa: geral, investigar o potencial de ensino de uma sequência didática multidisciplinar, com ênfase na formação de professores de ciências e na Base Nacional Comum Curricular, utilizando o mecanismo da visão para a compreensão da teoria eletromagnética, associada aos princípios e mecanismos subjacentes à neurociência. Específicos: conhecer as concepções de professores de ciências naturais a respeito da neurociência e das mudanças trazidas pela BNCC. Coletar o conhecimento prévio de licenciandos em ciências da natureza sobre o tema. Aplicar uma sequência didática interdisciplinar que implemente tanto a neurofísica no ensino de ondas eletromagnéticas, quanto a neurociência. Analisar os dados coletados ao longo do desenvolvimento da pesquisa. Neste trabalho, optou-se pela revisão sistemática integrativa de literatura. Lembrando que a revisão sistemática é um método dentro da revisão bibliográfica. Segundo Soares, Campos e Onecura, elas têm como potencialidade a inclusão e análise de estudos de diferentes metodologias, estudos empíricos e teóricos, resultados de outras revisões e questões metodológicas para a compreensão aprofundada de um fenômeno. Os resultados desse tipo de revisão permitem construir práticas baseadas em evidências fortes, desde que o rigor do método seja respeitado. É importante também destacar que a revisão sistemática integrativa ela pode utilizar dados quantitativos
mas também prioriza os dados qualitativos. Nesse tipo de revisão, é possível que esse estudo seja replicado por outra pessoa, outro pesquisador. Através dos dados obtidos na revisão sistemática, é possível realizar a análise bibliométrica, sistematizando todos os dados coletados a partir dos estudos. A revisão sistemática de literatura, ela consiste em 7 passos. O primeiro passo é a formulação da pergunta, que vai direcionar a pesquisa bibliográfica e o levantamento de dados bibliográficos. No segundo passo, é realizada a localização e seleção dos estudos nas bases de dados adotadas, segundo os termos descritores. E a partir dessa seleção desses estudos, é feita uma avaliação crítica das publicações com base nos critérios de inclusão e de exclusão das publicações que serão selecionadas. O levantamento da coleta de dados, análise e interpretação desses dados pelo pesquisador, que irá realizar inferências a partir dos estudos inclusos. Por fim, a última etapa é o aprimoramento e atualização da revisão. Essa etapa ela não é obrigatória, ela consiste numa autoavaliação da revisão sistemática de literatura. A pergunta guia formulada neste trabalho é: quais as relações existentes entre neurociência e o ensino de ciências e as suas possíveis contribuições apontadas por estes estudos à formação de professores de ciências? A escolha da base de dados, a base de dados adotada foram 3, na verdade: Google Acadêmico, Cielo e Scopus. Essas 2 últimas foram acessadas por intermédio da plataforma Periódico CAPES. Os termos descritores foram relacionados à neurociência ou neurociências e ao ensino de ciências, com termos tanto na língua inglesa quanto em português. No total, foram encontrados 377.445 estudos científicos que correlacionam neurociência a ensino. Desses, apenas 0,5% dessa amostragem corresponde a publicações em português. Os dados apresentados vão ao encontro com Carvalho, que afirma que a produção literária nacional, com uma visão unificada das relações entre a ciência da mente e cérebro e a educação, é escassa. Assim, aborda-se de forma mais densa o papel significativo da biologia da mente na educação. Eu gostaria de ressaltar que a minha pesquisa ela ainda está em fase de desenvolvimento. Teve início neste ano de 2020, aproximadamente 5 meses de pesquisa, então eu ainda não concluí essa etapa de revisão sistemática, até porque ela é mais demorada do que uma revisão sistemática narrativa. Os critérios de inclusão adotados foram a seleção de trabalhos que incluíssem neurociência, ensino de ciências, trabalhos que relacionassem neurociência e ensino, neurociência e formação de professores, neurociência, ensino de ciências e formação de professores, e trabalhos publicados entre 2009 a julho de 2020. Entretanto, isso pode sofrer alguma alteração ao longo da pesquisa. Os critérios de exclusão: foram excluídos trabalhos sem autoria e data de publicação, não foram inclusos trabalhos que abordassem sobre neurociência e outras áreas de atuação, e também trabalhos que possuíssem que abordassem apenas um desses temas de forma separada, como, por exemplo, só sobre neurociência, só sobre formação de professores e só sobre ensino de ciências. No gráfico alado, está relacionado as 30 publicações inclusas na revisão sistemática. Pode-se observar que nos últimos 5 anos houve um aumento considerável do número de publicações sobre a temática. Quadro teórico. Os possíveis capítulos da tese, isso pode sofrer alguma alteração também ao longo da pesquisa, irão abordar a neurociência cognitiva subjacente às teorias da aprendizagem, a natureza do cérebro no contexto da biofísica, as implicações das técnicas da física nos avanços neurocientíficos e as mudanças na nova BNCC e a neuroeducação, impactos no ensino de ciências. E os possíveis autores estão relacionados ao lado. Possivelmente, isso também sofrerá alguma alteração.
A metodologia da pesquisa. Essa pesquisa, ela caracteriza-se como qualitativa, apesar de obter alguns dados quantitativos. Segundo Moraes, ela utiliza-se de análises textuais. Desse modo, aprofunda-se o conhecimento dos fenômenos investigados, seja a partir de materiais já existentes ou de entrevistas e observações, realizando uma análise criteriosa e rigorosa, isto é, não pretende testar hipóteses para comprová-las ou refutá-las ao final da pesquisa. A intenção é a compreensão. Os sujeitos da pesquisa serão 50 participantes, sendo 30 professores de ciências do Estado do Rio de Janeiro, que serão submetidos a instrumento de coleta de dados questionário sobre a BNCC, e 20 licenciandos em ciências da natureza, que serão submetidos à intervenção didática em uma instituição pública de ensino, para a formação de professores. Então, os instrumentos utilizados serão questionário online sobre a BNCC e as atividades desenvolvidas durante as oficinas didáticas. Ressalto que essas atividades serão diversificadas, com base também na neurociência. A técnica de análise a ser utilizada será a análise textual discursiva, de Moraes e Galeazzi. Ela fundamenta-se em 3 etapas de um ciclo, que é a fragmentação dos textos, que corresponde à etapa de unitarização, onde será realizado um exame detalhado do texto. Logo em seguida, é realizado o estabelecimento das relações, ou seja, o agrupamento das informações em categorias de análise. Posterior a isso, é realizada a captação do novo emergente, que consiste na comunicação por meio de metatexto, onde o pesquisador irá validar e compreender todo o conteúdo produzido por meio dos instrumentos de coleta de dados. Para a realização dessa pesquisa, é necessário o cadastro na plataforma Brasil, pois essa pesquisa envolve uma pesquisa com seres humanos. E por meio do termo de consentimento livre esclarecido, esses participantes irão assinar autorizando que esses dados sejam utilizados na pesquisa. Quais são os riscos e benefícios deste trabalho? Os riscos são mínimos, inerentes à questão da identificação dos participantes da pesquisa. Contudo, será tomadas todas as providências necessárias para assegurar o anonimato dos participantes. E quais são os benefícios da pesquisa? As contribuições para a formação inicial de professores de ciências em relação à BNCC e à neurociência, e também a literatura sobre este tema no Brasil ainda é muito escassa. Então, essa pesquisa ela pode servir, como referencial nesse tipo de estudo. Resultados esperados. A existência de poucas pesquisas que abrangem a temática da Base Nacional Comum Curricular, neurociência e ensino de ciências, e por esse motivo foi pensado na elaboração do questionário com os professores de ciências, porque esses profissionais, eles atuam diretamente na sala de aula e essas modificações da BNCC refletem nos educadores. Então, é uma discussão de grande relevância também para a elaboração de estratégias de ensino e abordagens sobre a neurociência. E o elo que eu utilizei para fazer essa abordagem é por meio do tema visão, mecanismo da visão, relacionando a física com a neurociência e outras áreas também de ensino, como a química e a biologia. Espera-se que a sequência didática ela possa promover a aprendizagem dos conceitos de física abordados de maneira interdisciplinar, contribuindo para a formação docente de sujeitos da pesquisa e revelando a interdependência da física com a neurociência. Assim como os avanços neurocientíficos dependem dos avanços tecnológicos da física, a física também, o ensino de física, ela depende do conhecimento da neurociência. Considerações finais. A Base Nacional Comum Curricular trabalha bastante a questão da interdisciplinaridade. E os professores de ciências, especificamente, eles possuem grande dificuldade de adaptação frente a essa nova proposta. A inserção de novas tecnologias e a compreensão de como o cérebro aprende pode contribuir significativamente na aprendizagem de conceitos da física. A pesquisa em questão ela está em desenvolvimento, tendo início no ano de 2020, e busca uma capacitação de professores de ciências.
Além disso, a reflexão acerca de produtos de materiais didáticos embasados na neurociência cognitivas que estejam alinhados à BNCC é de extrema importância e relevância, possibilitando instrumentos de referência para outros profissionais da educação. A investigação ela é pertinente na área da educação, podendo trazer respostas quanto à importância da unificação entre a neurociência e a física, trazendo resultados positivos na prática educativa. As referências utilizadas nessa apresentação são essas, né? E eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui participando. Muito obrigada. Obrigado, Priscila. Obrigado a todos os participantes. Vamos fazer as perguntas aqui pelo chat. Eu repasso para a Priscila e a gente começa uma discussão boa. Deve ter bastante pergunta, né, gente? Questionamentos não, algumas curiosidades. Vamos lá. Você está adotando uma sequência didática visual, né? Sim, na verdade, como eu disse, vai ser uma diversificação de estratégias. Basicamente, eu vou atuar com métodos que envolvem a questão visual e prática também, porque quando o aluno ele se envolve em uma prática, também, em questões práticas, ele consegue armazenar melhor as informações. Então, eu vou te alertar. Faça uma adaptação para as pessoas com deficiência visual, porque quando você adota uma sequência didática hoje, que não é inclusiva, você já... Então, eu recomendo, como você vai fazer doutoramento, que pense numa sequência didática alternativa para os seus alunos com deficiência visual, para que você possa ter realmente seu trabalho brilhando. Né? Uma das características da nova educação é que a gente pense as pesquisas e as aplicações no âmbito da inclusão também. Eu sei que é difícil, nós não estamos acostumados, mas fica aí a dica de quem está trabalhando com inclusão, é importante pensar em todos. Ah, como eu vou fazer isso? É quase outra tese, né? Você vai falar, professor, isso já é um mestrado e uma tese. Mas eu acho que é a partir daí que a gente começa, pelo menos, arranhando um pouco. A Maria Priscila Peçanha de Castro, a nossa querida professora, ressaltar aqui a presença de várias pessoas, o professor Brás está aqui no nosso YouTube também, está mostrando que a tecnologia está aí para isso. A Maria Priscila, quais são as técnicas da física que você pretende analisar? Então, na verdade, eu citei aqui as técnicas da física porque elas associadas à neurociência, elas trouxeram grandes avanços. Então, é importante a gente ver essa conexão entre a física e a neurociência. No entanto, eu não vou utilizar nenhuma técnica com os alunos, até porque a gente não tem esses equipamentos na universidade. Eu acho que isso é interessante até para um outro trabalho, ou futuramente, se a gente tiver esses equipamentos, eu acho que seria realmente bastante interessante. A Rafaela tem uma pergunta aqui. Principal demanda para a criação da nova BNCC. Qual é a principal diferença entre a antiga e a nova BNCC? Isso é uma boa pergunta. Sim, mas é porque em relação à versão anterior de 2015, ela sofreu algumas transformações que deixaram os professores bastante apreensivos, principalmente pela questão de obrigação em, a partir de 2020, já inserir esses conteúdos de física, química e biologia desde o início dos anos finais do ensino fundamental. Desde o 6º ano, os alunos já veem conteúdos de física, química e biologia. Antes, os alunos viam física e química apenas no nono ano. E antes, pequenos conteúdos que relacionassem um pouco mais com a área da biologia. Né? Isso foi uma das mudanças. É claro que existem outras, por exemplo, isso já não é só de física, né, do conteúdo de ciências, mas das outras áreas também. Do professor inserir conteúdos voltados, por exemplo, para a questão do método científico, da natureza da ciência, explorar esse conteúdo em sala de aula, a questão das fake news, coisas mais atuais também. E relacionados a questões socioemocionais. Isso é uma coisa é um tema de bastante destaque na BNCC. A gente vai ter mais pergunta aqui. A professora Maria Priscila quer saber quais desses que ela tinha feito a pergunta das técnicas físicas você vai mencionar para os alunos. Então, essa sequência didática ela vai ser aplicada para professores em formação. Então, eu vou trabalhar com eles essa importância das técnicas da física, explicando como funciona, principalmente a ressonância magnética funcional, que ela é muito utilizada, né, nos estudos neurocientíficos, e
tomografia por emissão de pósitrons, né? Um dos exemplos que eu irei abordar com eles. Eu pretendo oferecer oficinas pedagógicas, então as aulas serão em forma de oficina, onde eles irão realizar muitas práticas. Eu não vou transmitir o conteúdo de forma tradicional, vai ser de uma forma mais diversificada. Inclusive, trabalhar também neuromitos, porque muitas vezes, isso também eu li bastante quando eu pesquisei sobre o assunto, que muitos professores, ao tentar levar a neurociência para a sala de aula, acaba fazendo afirmações equivocadas. São conhecidos como neuromitos, né? Por exemplo, que nós utilizamos apenas 10% da capacidade do cérebro. Isso é uma afirmação equivocada, fora do seu contexto. Na verdade, o cérebro, a todo instante, ele está sendo utilizado, a nossa capacidade do cérebro, inclusive, é mais potente do que qualquer supercomputador existente ainda, até hoje. Obrigado. Na verdade, a Juliana aqui está perguntando, a Júlia perguntou quais são as práticas com PET e ressonância funcional. As práticas serão com PET e ressonância funcional? Você vai fazer essas práticas? Então, eu até comentei, acho que a Maria Priscila havia me perguntado algo parecido, eu falei, nós não temos esses equipamentos na universidade para realizar com os alunos. Então, na verdade, eu vou comentar sobre essas técnicas com eles para eles terem esse conhecimento. Não é algo, talvez, assim, pertinente para eles levarem para a sala de aula, esse conhecimento. É só uma curiosidade mesmo. Que já está também comprovado que existe, né? Eu entendi. A Juliana quer saber se seu público-alvo são professores e alunos. Se você pretende trabalhar com alunos do ensino médio, mas eu entendi que são só alunos da licenciatura, né? Isso, exatamente. Durante o desenvolvimento da pesquisa, eu acredito que eu também irei aplicar para professores já formados, porque eu trabalho na prefeitura e existe uma parceria entre universidade e prefeitura. Então, a ideia é de fornecer um mini curso para os professores do município, porque eles atuarão na sala de aula diretamente também, já atuam. Então, meu interesse é no professor, na formação inicial e continuada também, né? Eu perdi, não sei se eu perdi mais alguma pergunta aqui. Tem a Priscila aqui perguntando se o trabalho da Josilândia está tendo alguma contribuição do trabalho da Josilândia para o seu trabalho em relação ao grupo de pesquisa no qual você se encontra. Sim, então, na verdade, eu assisti a defesa a defesa da Josi, porém eu não tive acesso ao trabalho dela, que ela já produziu. Eu entrei há pouco tempo. Não, é da Júlia, que a Priscila corrigiu aqui, né? É da Júlia também. Na verdade, é Júlia, Josilândia e você trabalhando com a Neuro, né? Então, isso. A Priscila quer saber, mas como vocês estão se interconectando? Deve ser isso, né, Priscila? Eu até conversei esses dias com a Júlia e ela me enviou o trabalho dela do mestrado, porque também foi sobre a parte histórica da neurociência, né? Basicamente, as técnicas da física que são utilizadas. Então, eu ainda irei ler o trabalho dela. Ok. Uma última pergunta para encerrar. Você acha que os atuais professores, a atual formação em pedagogia e nas licenciaturas, elas estão formando o professor para ser apto a executar a BNCC? Não, isso eu posso, assim, é a minha opinião, porém também tem relação com a minha prática educativa. Durante meu curso de licenciatura, nós estudamos, né, alguns documentos curriculares, mas quando a gente atua na sala de aula, a gente trabalhando com outros profissionais de mesma formação que a nossa, é perceptível que isso é cada vez mais distante. Muitos deles não têm conhecimento sobre o que trata a BNCC. Agora, nesse período da pandemia, é exigido que nós solicitado que nós elaboremos um planejamento baseado na BNCC, e os professores ficaram desesperados. Mas nós não tivemos nenhuma formação, nenhuma capacitação sobre isso, como que nós iremos preencher? E eu fiquei, gente, é só acessar o site do governo, olhar a BNCC e ler e interpretá-la. Mas, enfim, então, por conta da minha prática educativa, discussão com outros professores, realmente eu vejo que há um despreparo muito grande. Por isso que os desafios são imensos para os professores. A sua prática é em nível médio,
Eu dou aula na prefeitura, eu tenho formação para, né, dar aula no ensino médio, porém eu dou aula de ciências na prefeitura, ensino De ciência, fundamental. que é pior ainda, porque você dá aula para o 7º e 8º ano, provavelmente, né? Sim, Imagina a sexto também. BNCC. Para quem já viu a BNCC, você começa a ver probabilidade estatística no primeiro ano do fundamental agora. Tem conteúdo da matemática, por exemplo, os conteúdos de ciência, eles vão lá para baixo. Mas a gente agora vai para outra sala, que é lá no Google Meet, para o seminário, o próximo seminário, que vai abrir às 16h45. Obrigado, Priscila, muito obrigado por essa Obrigada a experiência. todos. Até a próxima. Vamos encerrar a transmissão, Até. então. Obrigado a todos os participantes.